Olá, assinante da TV Destaque, estamos aqui para mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, para trazer informação e fomentarmos a cidadania dentro da sociedade. Hoje estou na companhia da doutora Tatiana Fiore de Almeida, minha querida colega, que compartilhará essa entrevista. Doutora Tatiana, alegria de tê-la novamente conosco. E eu gostaria que você apresentasse o nosso entrevistado, que certamente vai trazer informações importantes aos nossos telespectadores. Olá, assinante da TV Destaque. É um prazer enorme, Dr. Clóvis, estar aqui nessa bancada mais uma vez, podendo entrevistar um perito judicial, colega de faculdade, Dr. Ricardo Caires. É conhecido dos nossos assinantes da TV Destaque, está sempre na mídia esclarecendo alguns casos de repercussão nacional. E ele é, então, um perito judicial, criminal forense do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atua também nas esferas federais e estadual, bacharel em Direito pela FIG, pós-graduado em Perícias Criminais e Ciências Forenses, membro dos líderes do CRECE, conciliador e árbitro, formado pelo Tribunal Arbitral do Estado de São Paulo, professor. Eu já vou de antemão deixar também o e-mail dele para esclarecimentos, a página www.ricardocaires.peritojudicial.com. É um prazer imenso estar recebendo você no programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Doutor, o prazer é todo meu, doutor Clóvis. Venho aqui hoje esclarecer algumas dúvidas que a população tem referente à perícia, o que é uma perícia, quando o perito entra em ação, né? Hoje a gente vem esclarecer algumas dúvidas sobre isso daí. Tem alguns casos que temos trabalhado, tem de repercussão nacional e mundial. E agradeço imensamente o convite dos nobres doutores. Muito bem. Doutor Ricardo, já percebi que temos alguma coisa em comum. Aliás, os três aqui da bancada, né? Todos somos filhos da FIG. Verdade, doutor. Só que eu sou um pouquinho lá de trás, né? 1980... E depois vocês vêm já numa nova geração, não vou nem dizer, viu, Tatiana, quantos anos faz, mas uma nova geração da FIG. Gentileza, não faça sem delicadeza hoje comigo. Agora, doutor Ricardo, sempre quando tem algum caso de maior complexidade, que envolva assim, algum segmento da sociedade, é comum a gente ver falar o seguinte: isso só uma perícia pode resolver. Isso. Então, eu gostaria que você dissesse ao telespectador o que é efetivamente uma perícia, né? E qual é o objetivo, a finalidade, a importância dessa prova tão importante, a importância dessa prova tão exigida em determinadas situações. Então, a finalidade da perícia, hoje, o que é? É levar a prova para o juiz de um fato que aconteceu. Temos vários casos, podemos falar do Misael, ou desse caso mesmo que hoje estou atuando, no caso da Odilane, do menino Bernardo, do Rio Grande do Sul. O que acontece? A prova é para desvendar um fato que ocorreu, que muitas das vezes, na questão de um homicídio, né? A gente vê na televisão, homicídio ou suicídio, fica aquele debate. São pequenas particularidades que a gente vai pegando, vamos descobrir se foi o suicídio ou homicídio. Nem sempre é uma posição ou o fato que você vê ali. São particularidades que só a perícia que pode trazer esses elementos e juntar e falar de fato o que aconteceu. Né? Poder falar numa avaliação de imóveis, também a questão de uma perícia, a questão de uma arrematação vil, uma arrematação de leilão, esse tipo de coisas, né? Então a perícia em si, o que é? É trazer a prova para o juiz esclarecer, né? A pessoa tem que ser habilitada para isso, para poder estar fazendo, né? Que vem até o conceito, que é a prova, que é a ser uma coisa certa, uma coisa bem detalhada, né? Mais ou menos não, seria isso, né? A prova pericial. Trazer os fatos, trazer a clareza para o juiz, né? Para o juiz poder dar a sentença dele, fazer o julgamento dele. E é só uma coisa, aproveitando o que você falou, em que consiste a perícia? Tirar foto, fazer um relatório, na área contábil fazer cálculos? Como é que funcionaria isso? Uma coisa, na verdade, é uma parte investigativa, né? Levantamento de provas. Muitas das vezes vamos no local dos fatos,
conversamos com testemunhas, levantamento de documentos. O que eu posso falar sobre documentos? Aqui na 6ª Vara Civil, sou de todos aqui, de todas as varas, né? Como perito judicial. Eu posso falar muitas das vezes, quando sou nomeado para atuar na questão de um documento, o que eu faço? Questão de documento. Eu não vejo só a parte da grafia, que seria o grafotécnico. Eu faço o levantamento de todo tipo de documento. O que é? O selo que há no contrato, a escritura, se houve furto dentro de um período de 1 ano daquela folha que é transcrito a certidão ou a escritura do imóvel. Feito todo o levantamento, que já houve caso, a assinatura exarada no documento ser verdadeira, mas sim os selos, tudo que agregava naquele documento eram falsos. Então, são elementos... É o conjunto. É o conjunto, é uma parte investigativa, né? São as minúcias, né, que vão detalhando Isso. cada um. Mas até para poder fazer essa questão, quem pode requerer essa perícia? Porque muitas vezes a gente fala assim, até como advogados, qual parte pode requerer, se a parte pode requerer, se é só o juiz que pode requerer? Vamos esclarecer isso para o nosso telespectador. Então, vamos lá. Tem a perícia judicial e a perícia extrajudicial. A perícia judicial, o juiz requer ou a uma das partes, no meio do processo, fala, excelência, tem um fumo de munições, a fumaça do bom direito, há um problema, o juiz fala, então, abre-se para um perito está fazendo análise, se é um documento, se é um imóvel, um engenheiro, um médico, entre isso. Na parte extrajudicial, qualquer uma das partes. Né? Muitas das pessoas que nos procuram, até fora do país, o que acontece? Principalmente com documento. Ele vai falar, Ricardo, eu estou com um documento assim, assim. Eu faço análise do documento, consigo verificar que o documento é falso, o que eu faço? Monto o laudo, entrego ao cliente, ele passa por um advogado e entra com incidente de falsidade. Ali começa todo um processo para se apurar os fatos, ora trazido pelo perito assistente, que seria o perito particular. Né? Tem essa diferença entre o perito judicial, que o juiz, no decorrer do processo, ele verifica que há um problema que tem que ser feito só por um técnico, ele nomeia um perito da sua confiança, ou mesmo vem a parte, até nesse processo, uma das partes. Nesse decorrer, fala assim, excelência, esse documento, ora juntado no processo, não é verdadeiro. A juiz não pode fazer, se abre o prazo para juntar, nomear o perito judicial, abre as partes para juntar os assistentes técnicos, aí começa aquele trâmite da perícia. Certo. Diz uma coisa para mim, doutor. Algumas pessoas que estão nos assistindo certamente já tiveram algum processo judicial e já, nesse processo, teve uma situação de perícia. E dentro do processo, como você mesmo agora falou, o juiz nomeia um perito, que é da sua confiança. Correto. Muito bem. E a legislação permite que cada parte indique um assistente técnico. Isso. Da sua confiança, da confiança da parte. É comum, quando a gente fala com o cliente, precisamos indicar um assistente. Aí o cliente fala, mas se tem o do juiz, para que indicar o assistente? Qual é a força que tem esse assistente? Qual é a utilidade que esse assistente pode ter dentro do processo? Quer dizer, nós sabemos, porque atuamos há muito tempo na advocacia, mas para o telespectador, se ele é de confiança do juiz, o perito oficial, entendi, e se existe o assistente técnico, qual é a função desse assistente técnico? E ele pode influir no processo? E muita, de suma importância ter o assistente técnico. Por quê? A lei fala, quem pode falar de um outro laudo, só outro perito. Então, quando o juiz abre as partes juntar o assistente técnico, para quê? Para ajudar a perícia oficial a trazer as provas necessárias para o processo para chegar para elucidar o fato. Eu dou um exemplo do caso do Bernardo, que a empresa Suel Investigações, somos em 10 peritos. É o do Eduardo e a Rosana são o chefe. Nesse caso, o que acontece? Foram 10 peritos fora a perícia oficial, que viemos trazendo os documentos, elementos para desvendar o fato. Então, como é necessário ter um assistente técnico? Para auxiliar o judicial. Porque ele, pela demanda que é grande, ele pode falhar num pequeno momento. Nós, assistentes, no caso, falamos... Pode trazer um enfoque novo. Exatamente, falamos, amigo, colega, calma, tem esse novo documento, vamos apreciar? Por quê? Estamos ali para fazer a justiça para as pessoas. Né? Não estamos para bagunçar o judiciário, estamos para ajudar. Então, é de suma importância ter um assistente técnico. É necessário, porque se lá na frente for querer impugnar o laudo do perito oficial, do judicial, não tem condições, que não teve o perito assistente. Então, deixo aqui para todos que é necessário sempre ter o perito assistente. É de suma importância.
Às vezes não tem porque ele tem um custo, né? E as pessoas, às vezes, não têm o dinheiro e não têm a confiança necessária de que o assistente possa ajudar, o que é um grande equívoco, obviamente. Exatamente. Uma coisa que eu quero deixar para as pessoas aqui, tomar muito cuidado com o perito assistente, tá? Questão de investigações que nós fazemos até para o Ministério Público, que verificar esse perito, qual está sendo contratado como assistente, qual que é a origem dele, a sua especialidade. Hoje, ele atende o Tribunal de Justiça? Ótimo. Se não atende o Tribunal de Justiça, cuidado, porque a gente não sabe o documento que está ali, se são verdadeiros, né? Se ele está habilitado realmente, porque é coisa muito séria quando se tramita a parte processual. É que eu tenho visto como perito tanto oficial, perito que você observa com a ficha criminal gigante, com vários tipos de passagens. Ele precisaria de uma perícia. Exatamente. Nesse caso, deveria ser afastado o perito assistente. Né? Isso que eu deixo para todos que estão nos assistindo, o que é? Verificar o seu perito. Nós tivemos na esfera trabalhista e na esfera previdenciária, algum tempo atrás, alguns casos, né, até tomou uma repercussão bem grande em Guarulhos, que atuavam tanto como perito do juízo e o próprio escritório fazia já a parte assistencial, e aí então acabou que deu uma veracidade penais. E teve até um inquérito com relação a isso. Existem ações penais. Existem ações penalizando. Eu acho que até com relação a essa questão da perícia, eu acho que o desconhecimento da importância desses laudos é que muitas vezes fala, o ônus é muito grande. Se eles soubessem a importância desta prova na hora de debater um laudo, uma manifestação, não ia ter o ônus tão grande. Né? O peso, né? O financeiro tão grande. Mas, focando aqui nas questões, você falou bastante na questão grafotécnica. Isso. Né? Quais são a extensão dessa perícia grafotécnica? A gente pode fazer... Em qual processo, em qual delimitação que ela caberia, essa questão grafotécnica? A perícia grafotécnica, ela estuda o que é? O estudo da escrita, a sua forma de escrever. Não é a personalidade, que seria a grafologia. Né? O que acontece? O grafotécnico, ele vai estudando a forma, os cruzamentos de traços, os momentos gráficos, para você individualizar quem escreveu um documento ou não. Né? E ela está junto com documentos cópia, onde eu entro naquela questão que eu falo. Eu não analiso só a escrita, eu analiso o quê? O documento, porque já houve casos, eu pegar o advogado me traz o documento, a pessoa escreveu em branco, um agiota, e depois a pessoa pagou todo o débito para o agiota, ele foi lá, colocou lá um valor, R$180 mil. Conseguimos fazer o que? Análise, quando foi lançado, foi zarada a assinatura, foi o texto ou a assinatura, e a perícia grafotécnica tem essas condições de estar fazendo isso. Saber se a assinatura foi colocada recentemente ou não. Ou antes, ou foi o texto ou a assinatura. E temos essas condições, que seria a grafotécnica junto a documentos cópia, que é um conjunto, né? Que é utilizado o documento cópia, é muito a polícia criminal, a AIC, certo. Que é utilizado esse termo. Bom, doutor, ainda temos, acho que tempo para mais uma perguntinha antes do nosso intervalo. A gente vê falar em degravação e transcrição. Certo. É a mesma coisa ou não? O que é um, o que é outro? O telespectador quer saber. Vamos lá, então. Não. É lá. Vamos lá. A degravação e a transcrição é a mesma coisa, mas o termo degravação é utilizado pela Polícia Civil, né? A Polícia Federal, em geral. A transcrição, o que é? É transcrever o áudio na sua íntegra, sem correções de texto, de português, sem nada. Na íntegra, correto? E você reduzir a termo e passar para o juiz analisar. E questão de vídeo, que vem muito para o nosso escritório, o que é? Analisar a parte de questão de um funcionário, está trabalhando. Fala que o funcionário pegou ou não está trabalhando. Analisar e transcrever tudo que você está assistindo. A transcrição seria isso. Né? Transcrever na íntegra, na sua integralidade, todo o texto, toda a fala que está sendo falada ali pelos interlocutores. Certo. Uma talvez não retrate exatamente o que está acontecendo, porque aí tem a intervenção do perito que faz a narração. A observação dessas imagens, no caso, do vídeo. Isso, no nosso caso,
nós já fazemos toda a análise, tanto da imagem, observamos, e os interlocutores. Sim. São 4, 5, 1 ou 2. Na questão do Lava Jato, qual eu trabalhei de alguns pareceres, foi muito disso, mas a questão do BBM, né, foi mensagem de textos, para identificar. E é uma grande dificuldade, porque geralmente nessas questões de mensagem, são 10 pessoas que estão usando o mesmo aparelho. Você não consegue personalizar, falar assim, é aquela pessoa. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, que está acontecendo muito, levando muitas pessoas para trás das grades por injustiça, né, nessas transcrições feitas pelas autoridades. Exatamente. Eu acho que a gente volta no próximo bloco falando sobre isso, até porque a gente vê muito nos noticiários, nas coisas, uma imagem de um bonequinho e a fala como se fosse o celular digitando aquela questão da conversa. E eu creio que tem muitas informações a serem faladas sobre isso. Mas a gente volta no próximo bloco falando sobre isso. E se você está gostando da entrevista, ficou com dúvidas sobre alguma questão até agora, pode encaminhar seu e-mail para direitosedeveres.tvdestaque@proleges.com.br. Lembramos que o programa é reprisado todas as terças-feiras, às 7h30 da manhã. E se você é de outro estado, pode acompanhar pelo d11.com.br ou após este período no site www.proleges.com.br. Voltamos já.